Todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre a minha conversão quando eu tinha 22 anos, não sei se é 22 ou se é 23, mas foi nessa data, mais ou menos, que eu entrei numa empresa, numa metalúrgica. E lá tinha um moço que ele sempre olhava para mim. E eu trabalhava e eu ficava pensando, eu já tinha uma noção que ele era crente. Mas toda pessoa que não é crente, ela fica preocupada de não ir para esse caminho, que ela pensa que é só velho, só pessoa velha, porque fica só mais dentro da igreja do que sai, né? Mas não tem nada a ver, isso daí é pensamento que vinha na minha mente. E outra coisa também, minha mente só ficava pensando coisa ruim antes de eu entregar minha vida para Cristo. Essa metalúrgica tinha muito colega meu, amigo meu que chamava para ir no bar tomar cerveja, fumar cigarro, e nessa época eu bebia. Eu tinha parado de fumar, mas quando era final de ano, eu era levado pelos meus amigos, aí eles me convidavam para ir no bar. Aí lá eu fumava, bebia, era a maior facilidade para ter namorada, porque quando a gente está no mundo, o inimigo ele oferece vários pratos para a gente não ir ao encontro de Cristo. Então eu louvo a Deus pela vida do meu amigo lá dentro da empresa, e ele se chama Raimundo. Se eu até pudesse rever ele de novo, ia ser uma bênção, mas é bem difícil isso, só um milagre de Deus mesmo. Então esse meu amigo, sem eu saber, ele orava pela minha vida, ele jejuava pela minha vida. E na hora do almoço um dia ele disse isso para mim, que ele estava jejuando pela minha vida e orando pela minha vida. E na hora do almoço ele lia 2, 3 versículos e explanava esses versículos. E quando eu saía para o almoço assim, era bem raro a gente se encontrar para ele poder ler a Bíblia para mim. Porque antes eu ia no meio dos outros lá que não conhecia Jesus, mas eu tinha amizade com eles, só que eles eram muito zoeiro, faziam muita bagunça. E um dia eles falaram para mim, ó, fala tal coisa para ele. E eu de longe falei, ele ficou bravo comigo, esse meu amigo crente. Mas depois ele viu que ele foi muito bravo mesmo, ele pegou, chamou eu, pediu perdão e falou para mim, olha Paulo, eu só fiz isso para eles saberem que o crente tem a autoridade e para que eles possam respeitar mais a minha pessoa. Aí desde esse dia ele já me fez um convite para ir lá para Pompeia, que eu trabalhava lá na Pompeia, né? Chama Raul Pompeia, parece o nome lá da rua, né? Aí eu sei dizer que um belo dia eu estava em casa com meu amigo tomando vinho, e aí eu lembrei que ele tinha feito esse convite em julho para mim ir para a igreja, é o Brasil para Cristo. Ele era membro de lá, não sei se ele ainda é. Aí esse dia eu falei pro meu amigo, a gente tava tomando vinho lá na casa da minha mãe, eu ainda era solteiro. Aí eu falei assim, olha, Aguinaldo, eu vou ir para a igreja porque um amigo meu fez um convite para mim. Aí eu peguei e larguei ele foi lá para casa dele, eu fui tomar um banho, me troquei e fui. E justamente nesse dia Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu conheci uma moça que ela chamava Rosa, eu já tinha uma amizade com ela lá na igreja, e ela orou pela minha vida, e desde esse dia Deus foi transformando minha vida assim, de uma maneira muito poderosa. Aí eu comecei a frequentar todos os domingos, até dia de quarta-feira tinha culto,
eu ia também, e eu morando lá no São Domingos, eu ia lá na Pompeia. Eu tinha o maior prazer de pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. E aí a minha vida ficou assim, dessa forma, 5 anos. Aí depois desses 5 anos, eu saí dessa igreja, fui para uma igreja mais próxima da onde eu morava, que eu ainda era solteiro. Era o Brasil para Cristo também, pastor Francisco. E aí ali eu fiquei mais 3 anos. Aí ali eu conheci uma jovem com o nome de Lindinalva. A gente se conheceu, se tornou amigo, até que chegou um dia que a mãe dela falou para mim: olha, Paulo, você tem que tomar uma decisão séria, ou então você não fica mais namorando com a minha filha. Aí foi o dia que a gente já tomou uma decisão mais séria, e aí passou um tempo, a gente se casou. E hoje, pela graça de Deus, eu e ela temos 3 filhos, tudo já criado. Um tem 24 anos, o outro tem 23 e o outro tem 20. E até hoje, pela misericórdia de Deus, por mais fraco que eu esteja, eu sempre vou para a igreja, medito na palavra de Deus e sempre procuro. A gente é falho, pecador, mas a gente tem que procurar sempre estar buscando a perfeição no Senhor Jesus, porque não é fácil viver uma vida reta, uma vida na perfeição, uma vida de santidade, mas o importante é a gente sempre estar perseverando. A gente perseverar é uma das melhores coisas que tem. Nunca deixar de ir aos cultos, meditar na palavra, ter um tempo de oração, ver vídeos bons que possa edificar nossa vida e viver a vida dessa forma. E ainda mais agora com essa pandemia, muitas pessoas pararam de ir para a igreja, cada um está na sua casa, são poucos os que vão, mas que nós possamos sempre perseverar, né, para permanecer nesse caminho, porque esse caminho não tem outro melhor que esse. Na própria palavra fala, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. E também ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, que essa palavra, vocês que vão ver esse vídeo, possam meditar. E hoje eu quis falar um pouco da minha vida, como que eu era antes, o meu testemunho de conversão. E só para vocês saberem, isso foi em 80 e alguma coisa que eu não lembro. Se foi, eu não lembro a data certa, mas eu acho que foi em 84. Em 84, de 83 para 84 foi que esse meu amigo, ele fazia campanha pela minha vida, para ganhar eu para Cristo, e ele conseguiu, porque ele perseverou. Que nós também possamos perseverar por pessoas que não conhecem Jesus, porque a melhor coisa que acontece de milagre é o novo nascimento. Quando você nasce de novo, você vê a vida por um outro âmbito. Você não vê a vida assim, por mais que esteja difícil as coisas que todo mundo reclama, que é na política, desemprego, por mais que venha dificuldades, vendavais, momento difícil, a gente sempre tem que apegar com Deus, meditando na palavra, orando e crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos e pedimos, porque não tem nada melhor que a gente sempre estar firmado nessa rocha gloriosa que é o Senhor Jesus. Então,
esse foi o meu testemunho do que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Então, eu agradeço para quem puder ver esse vídeo e essa palavra desse vídeo, que isso possa ser uma